A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 27ª razão pela qual Jesus sofreu e morreu foi para se tornar sacerdote que nos ajuda e se compadece de nós. Não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 15 e o 16. Cristo tornou-se nosso sacerdote, por meio do sacrifício de si mesmo sob a cruz. Ele é nosso intermediário com Deus. Sua obediência e sofrimento foram tão perfeitos que Deus não o rejeitara. Assim, se nos aproximarmos de Deus mediante Jesus, Deus também não nos rejeitará. Mas fica ainda melhor, a caminho da cruz. Durante 30 anos, Jesus foi tentado como todo ser humano sob a tentação. Verdade, ele nunca pecou. Mas pessoas sábias destacam que isso significa que as tentações pelas quais ele passou eram mais fortes que a que nós sofremos, não mais fraca. Se uma pessoa cede à tentação, ela nunca chega ao seu mais forte e pleno ataque. Nós capitulamos enquanto a pressão ainda está crescendo, mas Jesus jamais fez isso. Ele sofreu apenas a pressão até o fim e nunca cedeu. Ele sabe o que significa ser tentado com toda a força. Uma vida inteira de tentação, combinado com espetacular abuso e abandono, deu a Jesus a capacidade sem paralelos de simpatizar com pessoas tentadas e sofredoras. Ninguém jamais sofreu mais do que ele. Ninguém aturou maiores abusos. Ninguém merecia menos tal sofrimento ou tinha maior direito de revidar. Mas o apóstolo Pedro diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23. Portanto, diz a Bíblia, que ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Isso é surpreendente, o Filho de Deus ressurreto, sentado à destra de Deus, e com toda a autoridade sobre o universo todo. Sente aquele que sentimos quando nos aproximamos em tristeza ou dor, ou encurralados com as promessas de prazeres pecaminosos. Que diferença isso faz? A Bíblia responde fazendo uma ligação entre o sentimento de Jesus e nossa confiança em oração. Diz que, assim como ele é capaz de compadecer das nossas fraquezas, portanto nós devemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Evidentemente, é o seguinte pensamento: temos a tendência de sentir que não seremos bem-vindos na presença de Deus se nos aproximarmos com nossas lutas. Sentimos tanta pureza e perfeição de Deus que tudo ao nosso redor parece inadequado em sua presença. Mas lembramos-nos então que Jesus se compadece, ele se sente conosco, não contra nós. Essa consciência do compadecimento de Cristo nos dá a ousadia de nos aproximarmos. Ele conhece nosso clamor, ele conhece nossas fraquezas, ele sabe que nós somos pó, que a mais a sua misericórdia ela dura para sempre, e nos mostra um caminho de luz para que através da graça de Deus podemos chegar diante do trono de Deus com confiança e não temendo mal algum, porque se nosso coração nos condena, maior do que o nosso coração, maior do que o pecado e o sistema maligno, é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que foi comprado com o sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A graça de Deus se manifestou para isso, para nos salvar e nos levar até Deus por meio do seu Filho ali na cruz do Calvário, que sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer, sabe o que é passar por aflições e lutas. Mesmo assim, ele venceu tudo isso para nos capacitar a passar por tudo isso, confiando somente naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele experimentou nossa luta. Ele nos convida a vir confiantes quando sentimos nossa necessidade. Lembremos, portanto, o velho hino de John Neto: está vindo aí um rei, trazendo contigo grande espreito, pois sua graça e poder são tais que ninguém poderá pedir demais. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Sou pecador, és santo Deus, não ignoras os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige com